Saudações, galera! Começando o nosso quarto capítulo sobre o Super Bowl 55. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com o Matheus Cavalcante. Teteu, quando a gente olha para esse capítulo, que são os linebackers contra os running backs, parece que a gente vai falar um pouco da década de 90, né? Que era um dos grandes duelos, né? Hoje em dia, quando você nem precisa olhar para a década de 90, mas quando a gente pensa na década passada já, né? A gente vê como tinha muito mais peso, né? A gente chegava no Sim. Super Bowl, por exemplo, Super Bowl Steelers e Seattle, era Jeremy Betts de um lado, e do outro lado a gente tinha somente o MVP, o Sean Alexander. Talvez desse muito mais peso a ele do que até aos quarterbacks. Tanto é que se a gente parar para lembrar também, os touchdowns dos Steelers tiveram participações fundamentais, né? Teve Fastwell Parker com o TD corrido mais longo da história do Super Bowl. Foi Isso. 70 e poucas jardas. Aquele jogo o Steelers não teve passe de wide receiver para wide receiver sendo TD. Então, e corrida de quarterback para touchdown que dizem as más línguas que não valeu. Dizem não, né? A gente sabe que a bola não entrou, mas tudo bem, né? Ganhou já, não adianta ficar chorando leite derramado. Aquela partida que, por sinal, o MVP da partida, você lembra quem foi? Heinz Ward. Isso, Heinz Ward. Outra partida também que eu me lembro bem, pronto, outra vez que os Bucks estiveram no Super Bowl, né? Quer dizer, a única vez que eles estiveram no Super Bowl, também foi marcado por ter um running back fantástico, né? O Alsot ainda estava lá, e era bem Fullback, né? pesado. Fullback, mas o cara carregava a bola o Era tempo o todo, fullback que pô. corria. Era o fullback que corria. Os Patriots também tiveram bons running backs quando foram campeões na década passada. Corey Dillon fazia muito. Kevin Falk recebendo bola também, era importantíssimo. Aquela campanha do primeiro Super Bowl do Patriots, a quantidade de bola que o Kevin Falk recebeu na campanha do finalzinho, um cara essencial para aqueles times. O Giants, quando bateu os Patriots, tinha Brenton Jacobs e Derek Ward também, como seus running Matt backs. Bradshaw também. Enfim, No outro tinha o Matt Bradshaw. se a gente parar para... pelo amor de Deus, o grande show da grama, né? Tinha um dos maiores O running Marshall backs Falk. da história, né? Hall da Fama já. Então, e aí a gente começa a observar, né? O Seahawks, depois disso, tinha até o Marshawn Lynch que devia ter recebido a bola além de uma jarda. Mas se a gente for começar a observar, tanto ali. Os Ravens tinham o Ray Rice, mas não foi tão decisivo naquele título. A gente vai começar a pensar também. Os Patriots tinham o running backs, mas a gente sabe que, no final das contas, ficavam mais famosos por receber passe do que por correr. James White, enfim. Eram parecidos, mas não eram super estrelas, né? Tinha, por exemplo, Isso. LeGarrette Blount, que é um Super Bowl consecutivos por dois times diferentes, sendo importantes, mas não era super estrela, era um cara útil. Acho que nos últimos anos a tendência é isso, arrumar running backs úteis que possam jogar bem nos grandes momentos, mas que você não precisa pagar caro. Eu tô tocando esse assunto que você adora ele. Mas vamos lá. Mas aqui eu acho que vão ser duelos importantes por tudo, pela forma como os times jogam. Eu fiz uma tabelinha aqui de como os jogadores foram posicionados, né, pelos seus técnicos durante a temporada, as chances, e a gente percebe até que, por exemplo, dos dois lados, né? Cadê? Running backs do Tampa Bay Buccaneers. Lembrando que tivemos lesões aí, né? Ronald Jones teve lesão. Lá na Fournette também a gente precisa crescer muito mais aproveitado, não foi? Para observar. Ronald Jones, 215 carregadas. Teve mais de 1.000 jardas, teve um bom aproveitamento, 4,9 por carregada. Fournette, 145. A gente olha, a gente vê que o Derrick Henry bateu mais uma vez de cada 300 carregadas. Totalmente diferente. Não foi muito diferente do lado dos Chiefs, né? Que o Clyde Edwards-Helaire se lesionou, o Le'Veon Bell também não foi tão aproveitado como esperava, até o Darrell Williams terminou aparecendo junto aí. Nenhum deles teve 200 carregadas na temporada. Nenhum. Curiosamente, eu espero que eu não tenha passado errado, mas o Le'Veon Bell e o Darrell Williams, cada um teve 65 carregadas só durante a temporada. Mas aí o importante cada um desses, o Edward Helaire teve 4,3 por carregada, o Le'Veon Bell 4 jardas por carregada e o Darrell Williams 4,6. E aí a gente espera o quê? Que esses caras possam, como
A gente tava falando se moldar ao jogo de aéreo que existe hoje, né? O problema é, pelo menos para Tom Brady, os running backs dele não ajudaram muito não, viu? Não ajudaram muito não. Por quê? Cadê aqui? Nosso querido Ronald Jones, 28 recepções, 165 jardas, um TD recebido, 5 drops. 5 drops é muito para running back, porque ele não recebe tanto target. E porque os passes que eles recebem geralmente são curtinhos, né? Então não é pra estar dropando. Justamente. Leonardo Fournette, 50 recepções, eu fiquei impressionado. Leonardo Fournette virou o cara para receber bola no Buccaneers, não pode, pô. E foi no Jaguars ano passado também. E parte do problema, além dos drops, que, por exemplo, só olhar pro primeiro tempo de Bucks e Packers foi um problema pra Tampa Bay, é que recebe por volume, mas não é a característica essencial. Ele pode fazer isso como um válvula de escape, mas muito limitadamente, tanto no que ele consegue depois da recepção, quanto na capacidade de receber, quanto em como ele pode se alinhar. E eu acho que a vantagem do Chiefs com os running backs recebendo, apesar do Bell ter jogado pouco, do Hiller não ter sido talvez o que a gente esperava antes da temporada, é que se eles estiverem saudáveis, isso o Darrell Williams também, a própria Darwin Thompson, que a gente nem mencionou, mas está lá ainda e ano passado foi importante, esses caras podem trazer um pouquinho mais de versatilidade, um pouquinho mais de explosão, tanto no posicionamento antes do snap, né, o Le'Veon Bell, quando estava nos Steelers, por exemplo, era slot direto, cada brasileiro tem capacidade de se alinhar em mais de uma posição, e depois de recepção, né, porque são recebedores mais capazes no geral. Então, nesse lado, o Chiefs tem uma vantagem agora. Corredor por corredor, no chão, carregando a bola, tanto o Ronald Jones quanto o Fournette, eu acho que são melhores do que os running backs que o Chiefs tem hoje. Pronto, mas lembra que eu tava falando justamente disso, da recepção? Vê só. O Fournette, cadê? Tava com dado aqui exatamente dele. Ele teve 7 drops na temporada. E teve um em cada dos 2 últimos jogos. O Fournette, no total da temporada, ele teve 335 jardas e um touchdown recebido e 7 drops. Eu acho que esses 7 drops machucam muito quando a gente for observar, né? E é algo que não acontece com os running backs do Chiefs. Somados, cadê? Acho que não puxei o drop dele, não, tá aqui. Pera aí, calma que eu vou puxar. Nenhum deles, ó, o Heller teve 3 drops, o Le'Veon Bell 1 e o Darrell Williams 2. Se somar eles aqui, dá o Fournette. Somar não, somar os 3 não dá o Fournette. Por quê? Estão acostumados muito mais logicamente, não estão treinando, Le'Veon Bell nem tanto, mas já estão acostumados com esse esquema do Andy Reid, com o Mahomes, e são, assim, válvulas de escape mesmo, né? É muito raro a gente ver running backs do Chiefs tão envolvidos no jogo aéreo, porque com tanta arma que ele tem, né? Esses caras não são tão utilizados. Só que aí, Teteu, eu acho que os running backs dos Bucks têm uma pequena vantagem em relação aos running backs do Chiefs. Por quê? O grupo que eles vão enfrentar, que eles têm para apoiar eles, que é a linha ofensiva, Sim. para mim tá melhor preparado, e o que eles vão enfrentar do outro lado, essa é uma verdadeira caixinha de surpresa. Porque o Willie Gay Jr. parecia ter sido a solução do linebacker junto com o Anthony Hitchens na temporada lá de Kansas City, e a gente sabe que Anthony Hitchens não é essa confiança toda. Tanto é que até a trade deadline sempre se cogitou, né? Eita, será que o Chiefs vai atrás do linebacker? Precisa de alguém ali no meio. O William Gay Jr. se machucou, não joga desde a semana 17. E aí, o que é que acontece? Bian Neiman e Damian Wilson. Damian Wilson joga muito mais no time especial do que outra coisa. Mas teve que ser acionado nos playoffs. Contra o Browns sofreram um pouquinho, contra o Bills nem tanto, mas é algo que eu acredito que os Bucks vão ter que atacar sempre que puder. Porque eu acho que talvez seja o grande duelo, Teteu, que os Bucks vão ter mais vantagem durante esse Super Bowl. É complicado porque é uma fraqueza do Chiefs, concordo, mas também é uma fraqueza do Bucks, né? Porque por mais que eles insistam no Fournette recebendo bola, é mais por necessidade, mais porque é o que tem, do que por ser uma qualidade do ataque do Chiefs. E acho que o Chiefs, nos linebackers, tem um problema, mas você tem o Daniel Soares e o Terry Mathieu que podem descer para ajudar nessa cobertura.
sair lá de trás e descer um pouquinho para ajudar nessa cobertura. Obviamente, é um joguinho que eventualmente vai acabar ficando com as calças curtas, porque a gente já falou dos wide receivers do Bucks, que são, né, o melhor grupo da NFL. Então, é um cenário interessante para o Buccaneers explorar se Fournette e Ronald Jones, né, calçarem as luvas direitinho, né, antes do jogo. E o curioso é que o contrário bem o que você falou, o Chiefs não é o que o Chiefs investiu tanto, a gente talvez achasse que com o Hiller era algo que o Chiefs faria mais esse ano, e poderia fazer nesse jogo também, porque os running backs são capazes de receber bola, mas tem o Lavonte David e o Devin White do outro lado, que são velocidade pura. Eles talvez não sejam os melhores cobrindo necessariamente as rotas, mas se a bola chegar no running back, provavelmente vai ser tacleado bem rápido. Então também não é um caminho necessariamente fácil para o Chiefs. Então acho que os dois times acabam se anulando um pouquinho nesse duelo. Acho que no jogo corrido é outra história, mas aí depende muito das linhas ofensivas. E a linha ofensiva do Chiefs é uma incógnita, mas no geral os dois times tiveram mais ou menos, você até falou no programa da linha ofensiva, a nota do PFF, acabaram mais ou menos no mesmo nível em relação à qualidade para o jogo terrestre. Né? São dois times que não correm necessariamente muito com a bola, mas quando correm de forma razoável o ano todo. Se não me engano, o Chiefs foi tipo 16º, o Bucks foi bem melhor que isso, mas mais na eficiência do que na quantidade. Né? Então acho que talvez a participação desses grupos, tanto linebackers quanto running backs, no geral, talvez dependa muito da situação do jogo. É uma situação do jogo onde o Buccaneers talvez abra vantagem e queira correr mais com a bola, ou uma situação do Chiefs, porque o Chiefs nem isso, porque o Chiefs abrir a vantagem vai continuar passando com a bola, que é o que o Chiefs faz. Então, no geral, eu acho que o jogo terrestre, tanto recebendo a bola quanto correndo com ela, é o plano B dos dois times. E os linebackers vão ver, né? Porque é aquela coisa. É uma jogada também para mudar esse plano. Né? Se o Leonard Fournette vê um bom espaço e conseguir uma corrida de 70 jardas, aí talvez seja algo que o Bruce Arians olha, ó, esses linebackers aí estão meio vacilão, então vamos tentar estimular isso um pouquinho, ver se a gente consegue outras big plays dessa forma e aproveita e tenta deixar o Mahomes um pouquinho mais tempo fora do jogo. Né? Isso vale também para recebendo passe. Né? O passe curto para o running back é o jogo corrido de forma diferente. A ideia é essa. Então, não acho que deva ser o ponto focal de nenhum dos times, né, no plano A, mas um plano B que talvez se desenvolva ao longo da partida. Bom, Ronald Jones, para mim, é o running back número 1, mas tá com problema no quadril. E você falou, uma jogada pode mudar, desse duelo pode mudar a partida. E o Ronald Jones teve duas que ele mudou um pouco o cenário da partida quando esse time se enfrentaram na semana 12. Ele teve uma corrida de 34 jardas e um touchdown uma recepção que foram 37 jardas. Então a gente tem que ver a importância de como isso pode ser aproveitado pelos Buccaneers. E, para mim, você falou o que o outro lado pode prejudicar tanto os Chiefs. Que os Buccaneers, talvez, não vou dizer talvez não, eles têm a melhor dupla de inside linebackers da NFL. O PFF discorda de mim, porque eu não sei por que diabos, eu amo o PFF, o Pro Football Focus, mas eu não sei por que diabos Devin White tem 46,9. Eu sei, quer dizer, já levantei isso. Ele perde tackle, ele é um cara ele tem 112 targets na temporada e ele cede aí 86,6 passes quando ele é mirado, né? Quando o quarterback vai atrás dele no passe. Mas é um jogador fora de série e às vezes os erros dele ou as batalhas que ele escolhe é o que abre os buracos pro Lavonte David. Porque a gente fala tanto do Devin White, mas o Devin White, no final das contas, teve 118 tackles e o Lavonte David teve 109. Eles são muito agressivos. Somados, Sim. Os dois tiveram 27 tackles for loss, 15 do White e 12 do Lavonte David. Então, eu acho que quando o running back do Chiefs tiver que ser acionado, seja pro passe ou para a corrida, como a gente espera, eles vão ter muitas dificuldades se o matchup deles fosse aí. Se a OL não encontrar um dos dois, logo no segundo nível, é bem difícil que ele avance alguma coisa. Viu? É muito, muito difícil. E aí, quando eu começo a observar o que é que pode acontecer do outro lado,
eu fico um pouco preocupado, porque se depender só dos linebackers, o Spagnuolo sabe disso. Sabe como ele entende isso, Matheus? Quando ele puxa o Sorensen pro box o tempo todo, o Mathieu pro box o tempo todo. Ele preferiu usar até o Snead no último jogo contra os Bills, mais como safety do que como cornerback natural. Jogou muito mais no box do que alinhado. Então, eu acho que é uma parte que o Fernando está tentando assim, minimizar os erros com essa ajuda dos safeties, mas que, venhamos e convenhamos, acho que os Bucks estão bem mais à frente aqui nesse duelo. Lembrando que em matéria de DVOA, né, eficiência por jogada, os Bucks são o número 10 na corrida, os Chiefs o número 13. Isso é um dado do Football Outsiders. E na defesa, os Bucks são o número 1 contra a corrida e os Chiefs número 31 contra a corrida. Então, isso explica um pouquinho. Para não ficar só falando do Football Outsiders, eu também dei uma olhadinha aqui na corrida. Vamos lá, na corrida ofensiva. Os Bucks estão com 83,9 e os Chiefs 83,5. A nota deles aí que é de 0 a 100, certo? Sim. E contra já falando aqui do jogo corrido, os Bucks têm uma nota de 66,6. Olha o pacto na corrida, jogo contra a corrida, na defesa contra a corrida. E já os Chiefs são. Cadê? Perdi o Chiefs aqui, foi meu amigo. Bucks número 11 e os Chiefs deve estar lá embaixo. Número 23 com a notinha aí de 55. Não, número 23 com 53,8. Para a gente seguir aqui nosso assunto, Teteu, logicamente, né? Eu falei da outra, quando falou de OL e DL, falei um pouco sobre ter um possível MVP. Dá para acreditar aí que a gente pode ter MVP entre algum desses running backs ou linebackers aí? Linebackers é que nem DL. Acho que o cara tem que forçar um turnoverzinho, um pick six, né? A gente falou dos últimos jogadores defensivos a serem MVP do Super Bowl. Acho que o Malcolm Smith é um caso que vem à parte, que ele não era nem o craque do time dele, né? A defesa do Seahawks tinha muitos jogadores mais importantes que o Malcolm Smith, mas naquele jogo em particular, ele marcou TD, ele fez vários tackles, esteve super presente. Então tem sempre essa oportunidade, né? Entre os defensores, pass rusher e linebacker geralmente são os que têm a chancezinha melhor. Running back vai ter que aproveitar muito bem as oportunidades, porque são dois times que, como você falou, correm razoavelmente bem com a bola, só não escolhem correr muito com a bola, né? Por motivos óbvios, que o jogo aéreo é bem superior, tem armas incríveis no jogo aéreo, tem Mahomes e Tom Brady, né? Então, se o Ronald Jones, nas oportunidades que tiver, principalmente no primeiro tempo, mostrar que tá sendo fácil pro Buccaneers correr com a bola, e foi o que foi investido, e né, tivemos um número bom de touchdowns e tudo mais, muitas jardas, talvez. Já teve no Super Bowl o running back correndo para 200 jardas e não sendo MVP do jogo. Porque o quarterback do time dele teve 4 touchdowns. E 400 jardas também. Foi Tim Smith, o running back do Washington, que não foi titular nenhuma vez na carreira até aquele ponto. Mas foi titular no Super Bowl, correu para 200 jardas, não foi MVP, depois nunca mais fez nada da carreira. Mas aproveitou o jogozinho dele no Super Bowl. Foi o Super Bowl entre Washington e Broncos, se não me engano, que o Doug Williams foi o primeiro quarterback negro a jogar e a ser MVP. Teve um grande jogo também. Então, a gente tem histórias ao longo dos anos de running backs, famosos ou não, fazendo grandes partidas no Super Bowl. O próprio Super Bowl que o Seahawks venceu o Broncos, foi que o Malcolm Smith foi MVP, o Marshawn Lynch teve um bom jogo, se eu não me engano. Então, tem sim a possibilidade. Eu só acho difícil porque não é o estilo desses times. Não é muito a deles correr bastante com a bola, e se for para os running backs receberem muito passe, geralmente esse mérito vai para o quarterback, né? Independente da dificuldade do passe e tudo mais, vai ajudar os números do quarterback também. Então, para um deles ser MVP, eu acho difícil. Mas, se lá no final tiver 200 e poucas jardas, 2 TDs e deixar Mahomes no banco, vai que. Bom, o Tim Smith teve 22 carregadas, 204 jardas, 2 touchdowns, teve uma corrida posicionada de 58 jardas, só que o Doug Williams lançou para 4 touchdowns, 18 de 29, na vitória do Washington sobre os Broncos, né? Em 1988, 42-10. Uma surra, né? Rapaz, esse Broncos em Super Bowl gosta de levar uma lapada, né? Nunca vi um negócio desse. John Elway, né? Demorou para lavar a alma. Bom,
tem acho que é nosso MVP da pós-temporada até agora, que acho que é o Devin White. Ou um dos candidatos a MVP. Vem jogando muito. E eu estou curioso para saber o que é que Devin White vai fazer, principalmente na questão dos passes na direção dele. Na semana 12, ele levou somente aí 7 de 7. Mas não é muito fora do comum, não. Ele ceder 100% para os quarterbacks adversários, não, tá? Isso aconteceu aí em pelo menos 7 partidas da temporada. E para quase nenhum linebacker no NFL atual, diga-se passagem. O segredo não é nem impedir que os caras recebam passe, é limitar o dano depois. Justamente. Não você ter as velhas jardas depois da recepção. Isso aí ele tem limitado bem, tá? Normalmente não ultrapassa 50% as jardas after catch que ele cedeu. Então, contra o Saints ele foi fundamental, né? Teve uma interceptação, recuperou um fumble. No jogo passado também recuperou um fumble. Ele tem o sensorzinho para a bola. Então, vamos ficar de olho no que esse Devin White pode fazer. O homem tá em toda jogada. A questão, e acho que a parte da nota do PFF dele não ser muito boa, é se ele vai terminar a jogada. Né? E principalmente contra o Chiefs, que a gente sabe que explosão e velocidade é a característica chave, ele vai ter que estar focado. Não vai poder perder tackle contra o Chiefs, porque se perder tackle contra o Chiefs, quando você olhar, o cara já tá 30 jardas no fundo, mais no fundo do campo. Então, o Devin White, independente de qualquer coisa, se ele estiver marcando Kelsey, que coitado, espero que tenha alguém acompanhando ele, se ele estiver marcando algum running back, se ele estiver marcando quem seja que for, ele vai ter que fechar bem rápido no tackle, porque senão a coisa vai complicar. Bom, a gente falou de running backs aqui, mas se for para escolher um para brilhar, você acha que o Fournette é o que tem mais chance de brilhar nessa partida? Vamos falar só de running back agora. Quem é o cara que você escolheria? Esse aqui vai ser o cara hoje. Para mim, o Fournette é o que tem mais chance de brilhar. Acho que é o que vai ter mais oportunidade, tanto recebendo bola quanto correndo. O Hiller teve um baita jogo na semana 12. Se eu não me engano, ele correu para 160 jardas naquela partida. Mas eu acho que vai ser difícil pelo que a gente já falou, pelo corpo de linebackers que o Bucks tem, para a linha ofensiva do Chiefs hoje, que tá, né, bem mais limitado do que estava em novembro. Né, acho que o Hiller, não sei se ele vai ter essas oportunidades todas. Agora, acho que o Fournette, se ele tiver um grande jogo, vai ajudar bastante o Buccaneers e acho que é o cara que vai ter mais oportunidades para isso. Até pelo... Ele não é muito confiável recebendo a bola, mas é mais confiável que o Ronald Jones. Né, então ele vai ter mais oportunidade com isso também. Você falou na semana 12, né? Isso é um jogo contra... Se eu não me engano, o Hiller teve, contra o Bucks, ele teve um baita jogo. Posso estar errado, mas da última vez que eu olhei, eu lembro que foi algo inesperado, assim. Tô conferindo aqui, pelo menos assim, corrida não foi tão bem, não. Ele teve 37 jardas, só conferir aqui então... como é que ele foi recebendo, que pode ter sido isso. Também não foi recebendo, não. Então eu confundi com algum outro jogo que... O jogo de 60 jardas dele na temporada, correndo, foi contra os Bills, justamente. Foi isso. Não, foi isso. Que foi a melhor nota dele da temporada em todos os sentidos. Tanto correndo como recebendo. Enfim, o homem deu um show naquela partida. É mais um motivo para duvidar que ele vai ser exatamente um absurdo nesse jogo, né? Acho que talvez os running backs do Chiefs vão ser essenciais na red zone, porque a coisa que a gente falou da defesa do Buccaneers e do Devin White e do Lavonte Davis, rápidos demais, e quando o campo encurta, isso ganha mais importância, né? Então talvez para o Chiefs, que é excelente na red zone, contra esse time do Bucks, vai precisar não que seus running backs consigam grandes corridas, mas sim que eles consigam 1 ou 2 jardas naquela terceira pro gol, né, naquela terceira para 1, né, dentro da red zone adversária. Eu acho que aí é onde é que eles vão ter a sua importância, o seu valor, mais que qualquer outro cenário do jogo. Isso. Eu vou ficar com o Ronald Jones, tá? Quando o Jones estiver inteiro, eu vou botar uma fezinha no homem. Achei que ele vai poder ajudar. Se tiver inteiro, digo mais, vai marcar um TD nesse Super Bowl. Não sei se eu ziquei agora, acho que a galera vai dizer que eu ziquei, mas enfim. E já aproveitando que eu falei de onde eu acho que talvez a importância dos running backs do Chiefs fosse ser mais sentida, para os running backs do Bucks, eu acho que eles trabalhando na proteção do Brady talvez seja importante, porque vamos ver se o Spagnolo vai querer mandar alguma blitzinha safado, que eu já falei. Durante a temporada não foi o melhor ano do Brady lidando com a blitz, e no jogo contra o Packers, a terceira recepção do Brady tá meio na conta do Fournette,
que ele não viu a blitz, que ele foi pro lado errado, e aí Brady foi amassado, jogou a bola de qualquer jeito e foi interceptado. Então, talvez eles também lidando com a pressão, e é um problema que o Fournette tem desde o Jaguars, de não saber lidar muito bem com o blitz ou com alguém que vem para machucar seu quarterback, seja algo que em algum momento do jogo ele vai ter que fazer uma jogada para ajudar Brady. Leonardo Fournette, que durante a temporada, ele como pass blocker, né? Ele não teve grandes jogos, tá? E por sinal, o último jogo foi uma das piores notas dele, uma das piores avaliações. Com certeza essa interceptação contou bastante nisso. Isso. Só vou lembrar, deixa eu só puxar aqui exatamente, Teu, quantas vezes ele tá jogando. O wide receiver não tá jogando tanto, mas pass block ele realmente não tem sido o melhor. E é engraçado, né? Um cara tão forte, daquele tamanho, sofre para conseguir pegar as blitzes. E Bom, provavelmente é quem vai estar mais nessa função, já que ele também é o principal recebedor entre os running backs. Então, em situação V de passe, provavelmente ele que vai estar em campo. Então, provavelmente seja ele que tenha que, né, ajudar um pouquinho em algum bloqueio. Então, é algo para ficar de olho também com o Fournette. Bom, então, para fechar aqui e relembrar todo mundo, Teteu, meu placar para mim aqui também é 2-0 Bucks, tá? Tanto em running back, na batalha aí, running back contra linebackers, como o contrário, para mim os Bucks têm a grande vantagem aqui nesse duelo. Acho também. Eu acho que, como eu falei, não acho que talvez vai ser o duelo mais importante do mundo, né, no jogo. Não acho que vão ser os dois grupos mais utilizados ou estressados. Mas a vantagem é do Bucks. É um elenco que tem a profundidade que o do Chiefs não tem. Bom, eu acho que essas escolhas da gente vão dar o que falar, principalmente em determinado grupo aí. O Clube 93, que você não participa ainda, acesse apoia.se/Clube 93 e vem participar com a gente. Vai ter bolão do Super Bowl, sim, senhores, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai estar mandando o link lá no grupo. Vai ser exclusivo para os membros do clube e vai ter prêmio, logicamente, né? Vai ter prêmio também. Então fiquem ligados. Quinta-feira a gente tá de volta ao vivaço. Lembrando, esse é o penúltimo capítulo. Próximo capítulo a gente vai falar aí de Bruce Arians contra Andy Reid. Tem muita história em Super Bowl, viu? Teteu, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio.